Bom, pessoal, então vamos encerrar essa introdução à estatística, tá? Apresentando a vocês esse tipo de gráfico chamado histograma, certo? Que ele é determinado a partir de uma tabela com intervalos, certo? A gente chama essa tabela de intervalos ou classes, tá bom? Por que algumas pesquisas têm que ser apresentadas tabelas através de intervalos ou classes? O que significa isso? Imagine aí você que você faça uma pesquisa no terceiro ano G, certo? E pergunta a idade dos alunos. Então, alguns vão citar 16, 17, 18, 19, 20. Então, você pode construir uma tabela de frequência, né? Apresentando a frequência absoluta e a relativa, ordenando, né? As idades citadas. 16, 17, 18, 19, 20. Então, você vai ter uma tabelinha aí com 5 linhas. Agora imagine que você faça essa pesquisa em relação à altura. Então, terceiro ano G tem em torno de 40 alunos. Você vai ter umas 40 alturas diferentes. Então, se você fosse expressar a altura, né, colocando uma linha para cada altura citada, sua tabela ficaria muito grande. Então, essa variável, a altura, ela não é viável construir uma tabela simples. É melhor você organizar essas alturas em intervalos, em compartimentos. Entenderam? Por isso que determinadas variáveis é mais viável você apresentar através de intervalos. Para você compreender bem essa explicação, você tem que olhar lá no livro uma pesquisa que foi realizada, certo? Com algumas pessoas, com 20 pessoas, em que pesquisou, estou olhando aqui, em que pesquisou a idade, o peso e a altura dessas pessoas. Então, dá uma conferida lá na página 35, que eu vou usar os resultados dessa pesquisa para apresentar, né, a tabela com intervalo a vocês. Então, é interessante ver o vídeo e ir acompanhando com essa pesquisa que está lá na página 35 do livro, certo? Então, foi feita uma pesquisa com 20 pessoas, e pesquisando a idade, o peso e a altura. Nós vamos analisar a altura. Como eu falei para vocês, é mais interessante colocar essa altura em intervalos. Porque são muitas alturas diferentes. Se você for colocar uma linha para cada altura, a tabela vai ficar muito grande. Então, como é que a gente faz isso? Tá? Você tem que seguir alguns passos. São 3 passos. O primeiro passo é o que nós chamamos de determinar a amplitude total. Certo? O que significa isso? Nessa pesquisa com essas 20 pessoas foram citadas 20 alturas, né? Diferentes ou alturas coincidentes. Então você vai observar para determinar essa amplitude total qual foi a maior altura citada. Tem os dados da pesquisa lá na página 35, certo? Então você vai observar qual foi a maior altura citada. Você vai perceber lá, olhando esses dados, que a maior altura citada aí entre os entrevistados foi 1,79. E aí você vai fazer a diferença com a menor altura citada. E você vai olhar também nos dados da pesquisa e identificar que a menor altura citada foi 1,62. Então, o que é essa amplitude total? É o tamanho, né, da diferença entre a maior altura e a menor. Certo? Esse tamanho é que vai ser dividido em intervalos. Tá? Então, essa amplitude, que é a diferença entre o maior e o menor, vai ser dividida em intervalos ou classes. Tá? Então, essa diferença aí dá exatamente uma diferença de 17 centímetros. Tá? 0,17 metros, que é a mesma coisa que 17 centímetros. Certo? Então, como é que você faz para construir tabelas com intervalos? Primeiro passo, identifica qual é o maior valor, qual é a maior altura, qual é a menor e subtrai. Aí você determina esse valor que é chamado de amplitude total. Beleza, aí o próximo passo é você definir qual é o número de intervalos que você quer trabalhar. Você quer apresentar essas alturas em quantos intervalos? Quem define isso é você. Mas o texto aconselha que seja no mínimo 5 intervalos, a partir de 5 intervalos. Aí no livro ele escolheu, né, dividir esses 17 centímetros
em 6 intervalos. Ele escolheu 6. Poderia ter escolhido 5, poderia ter escolhido 8, certo? Muito bem, então, escolher o número de intervalos, o que você vai fazer? Você vai pegar esses 17 centímetros e dividir por 6. Só que tem um problema, a gente quer que esses intervalos eles tenham o mesmo espaçamento, o mesmo tamanho. Só que 17 dividido por 6 não é uma divisão exata. Então, para resolver esse problema, o que você faz? Você arredonda esse cara aqui, 17 centímetros, para o próximo número que é divisível por 6. O 17, que é o próximo número que é divisível por 6, é o 18. Então, você arredonda para 0,18. E aí, quando você divide por 6, você vai ter 0,03. Isso é o que nós chamamos da amplitude do intervalo, o tamanho do intervalo, certo? Então, veja lá os passos. Ó. Primeiro, você identifica a maior altura, subtrai com a menor. Aí você tem o tamanho, o espaçamento entre o maior e o menor, que vai ser dividido em intervalos, 17 centímetros. Define quantos intervalos você quer. Eu quero construir a tabela com 6, poderia ser com 5. Né? Então, se eu quero por 6, então eu vou dividir 17 por 6. Só que não dá uma divisão exata. Você quer intervalos iguais. Então, você arredonda para o próximo número que é divisível por 6. Que número é esse? 18. 18 dividido por 6 dá 0,3. Ou seja, cada intervalozinho que eu vou construir aqui tem 3 centímetros. Ah, Valdir, se eu tivesse optado por construir uma tabela com 5 intervalos. Então, esse 0,17 você vai arredondar para o próximo número que é divisível por 5. Que número é esse? 0,20. Aí ficaria 0,20 dividido por 5 seria 0,4. Ou seja, o tamanho de cada intervalozinho seria 4 centímetros. Certo? Mas no caso aqui a gente optou por 6. Beleza. Aí você agora vai construir aqui ó, a tabela com os intervalozinhos aqui. Ó. Você está analisando a altura, começa da maior altura. Ó. A maior altura é 1,79, certo? O intervalo é representado dessa forma. Esse símbolozinho aqui significa que é fechado em 1,79. Você está contando com as pessoas que têm 1,79. E aí, desculpa, você tem que começar da menor altura. 1,62, certo? Fechado, então começa do menor valor. Então, você vai partir de 1,62, contando com 1,62. E o tamanho, a amplitude do meu intervalo, né? O tamanho do meu intervalo é 3 centímetros. Então, vai aumentar 3. Então, vai até 1,65. Né? 62 aumenta 3 centímetros, vai para 1,65. Então, quer dizer que você vai olhar na pesquisa lá quantas pessoas têm altura de 1,62 a 1,65. Mas aqui é aberto, ó. Não conta a altura em 65 aqui. 1,65 vai ser contado embaixo, ó. Então o próximo intervalo vai de 1,65, como aumenta 3 centímetros, até 1,68. Tá? Então esse símbolozinho aqui quer dizer que conta com essa altura nesse intervalo aqui, mas não conta com essa aqui. Essa aqui vai contar na de baixo, certo? Tudo bem? Quem é o próximo intervalo? É de 1,68, fechado nele, até 1,71, né? Aumentando 3 aí. Quem é o próximo? De 1,71, aumenta 3 a 1,74. Quem é o próximo? De 1,74, aumenta 3 até 1,77. E o último intervalo vai ser de 1,77 até 1,80. Pronto, observe que nós temos quantos intervalos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De acordo com o que eu desejei no início. Né? Eu queria construir uma tabela com 6 intervalos. Peguei e calculei a amplitude maior total, que é a diferença entre a maior altura e a menor. Deu 17 centímetros. Escolhi fazer a tabela com 6 intervalos, dividi por 6, como não é viável, arredondo para o próximo número divisível por 6, que é o 18. Então, descobri que cada intervalozinho vai ser 3 centímetros. E aí você vai construindo intervalos a partir da menor altura. A menor altura é 1,62, mais 3 vai construindo até chegar a 1,80. Ah, Valdir, não era para terminar 1,79? Não, porque como eu arredondei um pouquinho aqui, então o último intervalo também vai passar um pouquinho aqui. Mas o que importa é que o 1,79 vai estar dentro desse intervalo.
que é o próximo passo que você vai construir. Você vai ter que olhar na página 35 e contar quantas alturas estão nesse intervalo de 1,62, contando com 1,72, até 1,65, sem contar com 1,65. Aqui entra quem? 1,62, 1,63, 1,64. Aí você conta lá, né? Lá na página, nos dados lá da pesquisa, e você vai ver que tem exatamente 2 pessoas, né, que tem essas alturas. Certo? Aí agora é o processo de contagem. Você vai ver que tem 2 pessoas que têm essas alturas. Vou olhar aqui quem são. É o Geraldo e o Marcos. O Geraldo tem 1,62 e o Marcos tem 1,63. Então, 2 pessoas. Vejam, tá, esse vídeo olhando lá para a página 35. Aí você vai contar na pesquisa quantas pessoas têm altura desse intervalo. Aí você vai verificar que são 3. Quantas pessoas têm altura desse intervalo? São 6. Quantas pessoas têm altura desse intervalo? 3. Depois 4. Depois 2. Tem uma última linhazinha aqui que é o total, mas não deu, né? Pronto. Ao somar a frequência absoluta aqui, ó, que vai dar 5, vai dar 11, 14, 18, 20. Tem que dar exatamente o total de entrevistados, que é 20. Certo? Pronto, aí você construi a tabela de frequência. Aí vai vir a relativa. A gente já sabe fazer. É o 2 sobre o total, que é 20. Né? Aí divide 2 por 20. Você pode até simplificar aqui por 2. Ó, dá 1 sobre 10, né? Dividindo tudo por 2. Que dá 0,1, que é 10%. Então, a frequência relativa é o mesmo processo que a gente viu no vídeo anterior. 3 dividido por 20, certo? Aí 3 dividido por 20. É possível dividir 3 por 20? Não. Coloca aqui 0 e 0 e vírgula, né? Aí ficou 30 por 20 dá 1. Então, dá 20, resta 10. Aí 10 dá por 20? Não, acrescenta 0, não precisa mais botar vírgula que já tem aqui. Aí dá 5, aí dá 100, né? Aí dá 0,15, que é 15%. E aí você vai fazendo esse processo, dividindo sempre a frequência absoluta pelo total, você vai ter a frequência relativa. Esse próximo aqui vai ser 6 sobre 20, né? É o dobro desse, você vai concluir que vai dar 30%. 3 sobre 20, né? A gente já sabe que é 15%. 4 sobre 20 é o dobro desse, né? Vai dar 20%. 2 sobre 20. Já vimos aqui em cima, é 10%. A soma desses percentuais tem que dar 100%. Aqui, ó, 10 com 15 dá 25, com 30, 55, com 15 dá 70, com 20, 90, com 10, 100%. Pronto, é uma maneira de você conferir se você fez todos os cálculos corretos. Beleza, aí agora, com base nessa tabela, a gente constrói esse gráfico chamado histograma. Beleza? Então, o primeiro passo para construir o histograma é seguir esse passo a passo aqui para construir a tabela com intervalos. Então, vou apagar aqui. Aí o histograma que você vai construir, você escolhe ou apresentar a frequência absoluta ou a frequência relativa. Eu vou escolher a frequência absoluta. Ou você escolhe, ou o exercício ele define, né? Ele indica com qual frequência você vai construir o histograma. Bom, para construir o gráfico você tem que construir o plano cartesiano, né? Então, temos aqui o eixo X e o eixo Y. Aí o que acontece? No eixo X você vai colocar esses intervalozinhos aqui, ó. Qual a primeira altura? A menor altura, 1,62. Vai até 1,65. Depois aumenta 3, 1,68. Depois vai 1,71. Depois 1,74. Depois 1,77. E o último 1,80. Né? Então você coloca aqui no eixo X esses intervalos que você construiu. No eixo Y você identifica a frequência absoluta.
Começando sempre do menor valor. O menor valor citado é 2. Usando assim uma certa coerência, né? Depois de 3, né? Coerência aí no espaçamento, para não ficar desproporcional. Tá? Então 2, 3, 4 e o próximo citado foram 6, né? Pronto, então identifiquei aqui no eixo Y a frequência absoluta. Aí você vai construir agora um gráfico, né? Construir construir colunas, representando cada intervalo. Esse primeiro intervalo, a frequência absoluta é 2, então você constrói uma coluna até o 2. Tranquilo? Aí o próximo intervalo, a frequência absoluta é 3, então você constrói uma coluna até o 3. Depois é 6, ó, constrói até o 6. Ó. Próximo 3. Eita, a Valentina agora acordou. 3. Depois o 4. E depois o 2. Olha aí que gráfico bacana. Como são intervalos, eles estão próximos, unidos em intervalos, né? Então esse gráfico, essas colunas vão ficar juntas, né? E aí esse formato de gráfico aqui é chamado histograma. Lindo, né? Aí, uma observação que a gente faz. Se você pegar os pontos médios dos intervalos, né, esse pontinho que está aqui no meio, aí tem um aqui também, mas eu posso pegar aqui o pontozinho aqui na barra. Ó. Então pega aqui os pontos médios desse intervalo e das barras aqui. Barras não, gente, colunas. Certo? Os pontos médios aí das barras e aqui desses dois intervalos de baixo. Se você pega eles e une, então você vai ligar aqui, ó. Você vai construir um novo tipo de gráfico. Olha que coisa linda. Então você construiu um gráfico aqui, ó. Como esse gráfico ele é formado por segmentos de reta e é uma região fechada, esse gráfico é um polígono. Toda figura formada por segmentos de retas, né? Linhas retas, e é fechada é um polígono. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um polígono de 8 lados, é um octógono. Aí esse gráfico verde ele é chamado polígono do histograma. Polígono do histograma, né? Porque surgiu a partir do histograma. Pronto, galera. Encerramos aqui a introdução. Cachorro, o negócio aqui é uma batalha para gravar, mas tá dando certo, graças a Deus. Então terminamos aqui a introdução, a estatística. Os próximos assuntos serão medidas de tendência central, muito interessante, média, módulo, mediana. E vamos também analisar gráficos, né, questões do Enem, certo? E façam agora as atividades aí do livro que eu vou indicar no roteiro aí do material. Valeu, galera! Quem quiser aí dar um joinha aí pra mim. Quiser também se inscrever, seja bem-vindo ao meu canal. Um abraço.